Senhor Jesus, eu te louvo, Pai, por tantas coisas que foram ministradas ao nosso coração já hoje aqui, Senhor Deus. Que bênção, Senhor Jesus, é poder refletir em tudo isso, Pai. Não nos faz distraídos para as coisas que são importantes, Senhor Jesus. Mantém, Senhor Deus, nosso ser focado realmente naquilo que é relevante para transformar nossas vidas. Que esse tempo agora, Senhor Jesus, possa ser usado, Pai, para que a gente cresça no conhecimento do Teu amor, Senhor Deus, e que haja libertação de escravidão de coisas que a gente ainda fica se consumindo, Senhor Deus, quando o Senhor já nos libertou, Pai. Abençoa o restante dessa noite, nessa continuidade de adoração ao Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Boa noite. Novamente, meu nome é Rodrigo. Apesar de fazer parte do corpo pastoral dessa igreja, para quem não me conhece, eu tenho estado há um tempo à frente da plantação que essa igreja tem feito em outra igreja no bairro de Setúbal, e a gente está ali há um ano. E hoje, assim, para mim é sempre uma alegria poder estar aqui. Hoje, por um motivo não tão alegre. O pastor Alberto, como vocês ouviram falar aqui pelo pastor Júlio, ele adoeceu e me convidou a estar assumindo hoje à noite, era ele que estaria aqui. E aí hoje à noite eu tive a incumbência de trazer essa palavra para vocês, e acredito que Deus vai nos abençoar tremendamente através da administração hoje também, e a gente continua em oração pela recuperação dele. Eu acho que todo mundo aqui, de certa forma, todo mundo não, né? Porque hoje em dia tem muito trabalho às vezes no feriado, mas todo mundo aproveitou de alguma forma o feriado. E até para quem não gosta, não curte, odeia, sei lá, o próprio feriadão, o carnaval e tal, acaba sendo um certo tipo de cinzas para a gente também, porque todo mundo tem que voltar para o trabalho, estava lá na praia, relaxando, gastando um tempo assim, descansando, recuperando as energias. A gente é um país que é cheio de feriado, mas esse feriado é fora do padrão de todo o resto do universo, assim. A gente passa um tempo muito grande vamos dizer assim, com esse tempo de folga, para a maioria. Tenho visto muitas pessoas fazer aquela cara que queria eu poder fazer isso. Tem gente que trabalhou aí no feriado, mas a maior parte de nós esteve de alguma forma descansando, seja no acampamento, seja numa casa de praia. E falar num tempo de volta ao trabalho, assim, e eu refletindo um pouquinho sobre o que a gente estava cantando aqui, e a importância de dois temas, porque vocês têm ouvido já, ou começaram a ouvir hoje, uma série de pregação que vai contar a vida de alguns dos líderes que estavam na Bíblia, com a temática de chamar a liderança para nós mesmos, e que se encaixa inclusive no chamado que tem na campanha, até que ele venha, leve a esperança. E porque tem um chamado para que a gente faça alguma coisa. Portanto, ir de pregar o Evangelho. E hoje de manhã a gente estava ouvindo a respeito da vida de Daniel, a respeito de coragem, a respeito de desafio, a respeito de integridade. E o pastor Eliel trouxe a palavra hoje pela manhã. E hoje à noite eu gostaria de falar um pouco de uma forma mais geral, assim. Porque essa frase é muito importante. Até que ele venha. É uma sentença que não tem, vamos dizer assim, um fechamento. E aí fica uma pergunta: o que é que a gente faz até que ele venha? Porque muita confusão foi causada no decorrer da história a respeito do que se faz até que ele venha. E uma pergunta começou a incomodar o meu coração recentemente, e eu gosto muito de trazer algumas coisas que vêm gerado dúvida no meu coração, vêm gerado até algumas incertezas das conversas com Deus. Porque Deus quer falar através da nossa relação com Ele, não só aqui no púlpito, mas no nosso trabalho e em vários lugares. E recentemente, no feriado, eu viajei para Fortaleza para falar num acampamento lá em Fortaleza. E fiquei na casa de um colega meu, de um amigo meu. E assim que cheguei na casa do meu amigo, ele falou: minha avó acabou de falecer faz 2 horas. E eu pensei que ali ia ser um tempo, nossa, Fortaleza, tirar um tempo para a praia e tal. Mas eu entendi demais como Deus pôde colocar a gente ali de alguma forma para passar aquele tempo com eles, amigos muito queridos, e foi um tempo fantástico na presença tanto deles como de Deus, a gente ter algumas conversas muito legais,
mas tem sido uma semana difícil, física e emocionalmente. Voltando para cá de carro, no caminho, eu tive a notícia de que o pai do Diego, Jorge, que é muito precioso, muito próximo, tinha ido para o hospital e assim, a resposta dos médicos era: olha, é só esperar agora, não tem o que fazer não. Não adianta nem botar em UTI, nada, é só aguardar. E foi muito forte, assim, voltar dirigindo, tendo isso. Na viagem, eu já cheguei pela H-1 ali, fiquei no hospital e mandei alguém com o meu carro para casa, já direto, assim, na sexta-feira. E foi um tempo, assim, de pensar um pouco a respeito do que vale a pena na vida. Ele veio a falecer na quinta-feira à noite, teve enterro na sexta, ontem a gente estava com a família de novo. O que é que vale a pena na vida, em meio a essas tristezas? E eu, olhando para a vida do próprio Jorge, uma coisa me impactou, uma coisa que Nana falou aqui agora há pouco, que é como tinha gente da própria empresa dele aqui, gente que veio de São Paulo, e ouvindo e conversando com aquelas pessoas, elas estavam me contando o quanto a vida do Jorge impactou a vida delas. E eu fiquei, poxa, como eu queria usar o meu trabalho para impactar a vida das pessoas. E eu disse assim: rapaz, eu dou graças a Deus pela vida de vocês. A esposa dele estava agradecendo a Deus pelos amigos que vocês são. E eles responderam assim: nem que eu viesse toda semana durante 20 anos, eu não ia pagar aquilo que eu recebi da vida desse homem. No dia seguinte, eu estou conversando com ela e ela me contando assim, que uma das pessoas que mora aqui em Recife, o Jorge, ele estaria sendo transferido. E ele disse assim: eu não quero trabalhar com ninguém que não seja você. Há 30 anos essa pessoa estava na empresa. E o Jorge foi lá, falou com ele, chamou a família dele, a esposa dele, disse: rapaz, não faça isso com a sua vida. Olha, plano de saúde, olha isso, olha isso, olha isso. Você tem uma carreira aqui dentro. E ele disse: não, se não for para trabalhar com você, eu não gostaria mais. Eu disse: nossa, quem me dera minha vida fosse vivida a ponto de impactar a vida de outras pessoas dessa forma no meu trabalho. Que as pessoas me enxergassem como alguém que propicia paz para elas. Que elas me enxergassem como alguém que acaba abençoando a vida delas. Eu disse: poxa, o que é que vale a pena? Eu fiquei pensando mais ainda, como agradar a Deus? Acho interessante o tema, porque essa frase de Mateus capítulo 28 foi a frase final da minha última pregação aqui, há 2 ou 3 semanas atrás. E a gente estava ressaltando justamente o que Luana falou, disse: eu vou estar com vocês até o final dos tempos. Eu vou estar com vocês lá, vou acompanhar vocês. Isso é uma verdade a respeito do até que venha, eu vou estar com vocês. Mas pensando sobre como agradar a Deus. Como agradar a Deus? Eu queria que a gente lesse o texto que está lá em o Salmo 51, versículo 10. O Salmo 51, versículo 10. E a gente vai saltar para Provérbios 23, versículo 26. O Salmo 51, versículo 10. Agradar a Deus, como viver uma vida que vale a pena, porque isso é uma pergunta relevante. O que é que eu vou fazer até que Ele venha? Como viver essa vida nesse meio termo, nesse meio tempo? Salmo 51, versículo 10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Vamos lá para Provérbios, capítulo 23, versículo 26. Provérbio 23, versículo 26. Dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos. E ele fala sobre uma tentação. Pois a prostituta é uma cova profunda, e a mulher pervertida é um poço estreito. Ele fala os desejos que vão se seguindo acabam se tornando covas. Aquilo pelo que a gente vai sendo atraído acaba levando a gente para o caminho de morte. São 2 pedidos. O primeiro é: Deus, me dá um coração puro e um espírito estável. Um coração puro
e um renovo de espírito estável. Uma coisa já muito complicada de acontecer. Uma coisa que vamos dizer assim, a gente não passa uma semana sem ter uma angústia. Nosso espírito normalmente não é estável. Se tem uma coisa que ele não é estável. A dificuldade que a gente tem de manter a nossa paz em Deus e ter o renovo desse espírito estável, em ter um coração puro. Do outro lado, lá em Provérbios, é Deus dizendo: olha, meu filho, me dá aqui o seu coração, eu quero ter ele. Como é que isso se relaciona com agradar a Deus? Porque quando a gente me vê aquela música na cabeça: poxa, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Eu quero ter um coração igual ao teu. Quando a gente pergunta como agradar a Deus, surgem as listas do que fazer e do que não fazer. O que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. E esse é um caminho que nosso coração responde rápido, mas que é completamente um engano do Evangelho. O Evangelho não nos traz para pensar sobre o que fazer ou o que não fazer. Parece meio estranho, né? A gente está na igreja falando a respeito disso. Mas qual é o problema a respeito de uma lista que eu faça sobre o que fazer e o que não fazer? Primeira coisa é que isso me torna orgulhoso, porque eu cumpri, ou arrependido porque eu deixei de cumprir. Só que mais perigoso do que a lista, ou do que vamos dizer assim, o fato de fazer ou não fazer, é a confusão que a gente faz da natureza do propósito de Deus na nossa vida. Porque a natureza que Ele quer ter conosco é de um relacionamento. E se eu conseguisse criar uma lista do que eu posso ou o que eu não posso fazer para agradar a Deus e colocasse na minha geladeira, a partir do momento que eu colocasse ela lá, o que é que ia para o espaço? A relação com Deus, porque eu não preciso dele, eu preciso da lista agora. E esse é o caminho que traz a gente para a religiosidade, para tentar fazer alguma coisa para ver se Deus aceita o nosso louvor, a nossa adoração. E esse é o caminho inverso do que o Evangelho fala para nós. Porque eu posso estar completamente certo com propósitos errados. E a pregação de Jesus para os religiosos da época era justamente essa. É que os propósitos de trazer a autossalvação, o orgulho e bater no peito e dizer que consegue cumprir a listinha, trazia eles para um propósito completamente errôneo e distante que Deus deseja, que é um relacionamento direto conosco. Aí eu fico um pouco perdido, pastor, porque se o senhor não disser o que pode e o que não pode, fica complicado, vai ser o que, como o pessoal chama, a bagaceira. O que é que pode fazer? Essa é uma preocupação do nosso coração, não para a gente, já percebeu? Essa é uma preocupação da gente entender quem a gente pode julgar que está certo e quem está errado. E quando foi que Deus disse que isso era uma preocupação que a gente devia guardar no coração? Se o juízo pertence a Deus. E eu e você temos que cuidar da nossa trave no olho, vai falar um pouquinho mais disso aqui, para que a gente não tropece. Aquele que está de pé, cuidado, para que não caia. E uma das perguntas mais frequentes, e talvez muito do pastorado se resume em alguns aspectos a isso, é da gente receber a pergunta: e isso é pecado ou não é pecado? E isso é errado ou não é errado? Quantas vezes eu não recebo essa pergunta? Isso não tem, por favor, não se constranja de vir conversar a respeito disso, não tem problema nenhum. Mas a quantidade de vezes que a nossa preocupação completa de essa pergunta, e como frequentemente isso é, vamos dizer assim, perguntado, eu vejo como isso é nossa preocupação. E eu não me excluo não de vocês não. Eu dentro do mesmo processo. O que é pecado? O que tem problema? E eu gosto muito do que o C.S. Lewis fala a respeito. Porque para o Evangelho, nada tem problema e tudo tem problema. Eu vou explicar bem paulatinamente. Para o Evangelho, nada tem problema e tudo tem problema. De um lado, de quem pensa o cristianismo, existem os conservadores, que ficam tratando daquilo que não pode fazer, daquilo que não se pode fazer, e julgando todo mundo que acaba fazendo aquilo que eles dizem que não pode fazer, dizendo isso não pode, isso aqui tem problema, isso aqui é pecado, isso aqui não... E aí você tem pessoas que acabam dizendo, se a pessoa faz aquilo ali, está fora do cristianismo.
Ah, fulaninho se converteu. Ah, mas continua na vida de... Então não se converteu de verdade. Então a gente fica tratando as coisas que não se pode fazer, dizendo, ó, tem problema, é pecado, é pecado. De um outro lado, tem aquelas pessoas que se acham as tais que a igreja é malada, que lá o pessoal é muito religioso, que o pessoal não entende mesmo do evangelho, e não tem isso de não pode fazer não, isso aqui pode fazer mesmo, não tem problema nisso aqui. E aí acabam se tornando tão religiosos quanto os fariseus, que acusavam as pessoas que estavam fora da igreja. Porque o caminho contrário do evangelho não é o que pode ou não pode fazer, é o orgulho. Então, se a sua opinião te coloca numa posição de orgulho para rebaixar a condição de outra pessoa, é pecado, meu irmão. Porque se tem alguém indo para um caminho de perdição, o que deveria gerar no seu julgamento, nem no meu, era compaixão. E a gente chorar por aquela pessoa que está indo num caminho de perdição. A gente não está aqui para dizer o que é e o que não é, não. Aqui, esse é e não é vem de Deus para a nossa vida, não da nossa vida para os outros. E aí eu volto para o evangelho. Nada tem problema e tudo tem problema. C.S. Lewis costumava dizer, porque às vezes a gente toca nesses assuntos como se fosse um tabu, né? C.S. Lewis costumava dizer sobre a bebida. Ele dizia o seguinte: o cristão devia ser a única espécie da face da terra que poderia beber. Por quê? Ele sabe do problema que aquilo gera para a vida dele. A palavra de Deus fala muito claramente contra o domínio, ou a respeito do domínio próprio. E é engraçado que nesse texto do domínio próprio, Paulo está falando do fruto do Espírito. Lá em Gálatas capítulo 5, ele diz, rapaz, tocou nessas coisas. Mansidão, longanimidade, domínio próprio, paciência, a amabilidade. Se você mexeu com isso aqui, não tem lei, não tem discussão, não tem teoria, não tem ideologia, está fora do fruto do Espírito. Está fora do fruto do Espírito. E aí C.S. Lewis vai falar isso, porque aí pega um tema específico, essa questão da bebida. Ah, tem problema ou não tem problema? O que o Evangelho fala é, nada tem problema, tudo tem problema. Nada tem problema porque eu e você somos livres em Jesus Cristo, meu amigo. Mas tudo tem problema porque o meu e o seu coração é corrompido. E até admitimos isso, a gente está num tipo de religião que ainda não se arrependeu por ser um pecador e que precisa de Jesus. Quando a gente entra por essa porta aqui, não tem nada que torne a gente mais santo. O que torna a gente mais santo é o sangue de Cristo. Não foi nada que eu ou você fizemos. Então, quando você pegar alguém falando, ah, aquele pessoal é muito bitó, tem problema. Pecado, meu irmão. Porque no Evangelho, nada tem problema, mas tudo tem problema. Rodrigo, tem problema fazer isso? É cheio de problema para fazer isso, meu irmão. Porque o meu e o seu coração é orgulhoso, pecaminoso. Os meus desejos é o que corrompem o meu coração e acabam me viciando em um bocado de coisa. Ah, Rodrigo, tomar refrigerante tem problema? Tem problema pra caramba. A quantidade de gente que tem problema com refrigerante é absurda. Eu sou um deles. Quantidade de gente que tem problema aqui com rede social, que por causa de uma rede social acaba prejudicando o próprio casamento. Quantas brigas vocês já não pegaram? Essa semana mesmo eu tive uma lá em casa, por minha culpa. Ah, tem problema ou não tem problema? Olha o tamanho do problema, rapaz. Então nada tem problema e tudo tem problema. Desse jeito, a gente é livre de nós mesmos e escravo de Cristo. Porque a gente não precisa dar mais satisfação para ninguém. E não é que a gente precisa dar satisfação, é disso, ah, eu não preciso dar satisfação para você. Não, não é isso. Já parou para pensar por íntimos? E aí, cara, aquele negócio está pronto lá que tu precisa entregar para a reunião amanhã? Está quase fechado. E aí, tá chegando, estou terminando de me arrumar. Por que a gente fala essas coisas? Porque a gente ainda está esperando a aceitação do outro. A gente quer montar uma imagem que fique bonitinha para o outro. Se eu começo a entender o Evangelho, vai tratando a minha vida em restauração, e eu digo, rapaz, eu sou um pecador mesmo, e eu já fui aceito por Jesus Cristo, o que é que eu digo? Olha, eu me atrasei pra caramba aqui, foi mal, tô para mim, me desculpe, eu realmente peço perdão, vou tentar correr aqui para chegar, não vai acontecer de novo. E você tenta fazer isso, mas a gente não tenta, a gente constrói a imagem. Por quê? A gente tem medo agora de caminhar na verdade.
E essa coisa liberta a gente quando a gente aceita em Jesus, porque a gente pode dizer a verdade. Não é que a gente vai, não devo nada a você. Não, você vai encontrar com o outro em verdade. Então, nada tem problema e tudo tem problema. Se alguém for dizer, tem problema, é cheio de problema, mas não tem problema nenhum ao mesmo tempo. Jesus é brincadeira, né? Já percebeu como ele sempre respondia as perguntas com outra pergunta? Sabe por quê? Exatamente do jeito que eu e você queria, o que é que eu e você íamos fazer? A lista, cola na geladeira. E o que ele quer é que eu e você, cada vez, vamos ao encontro dele e perguntemos, Senhor, o que é que isso vai produzir na minha vida? O que é que isso vai produzir na minha vida e o que vai produzir através da minha vida na vida dos outros? Se eu começo a fazer a lista, eu acabo esquecendo do relacionamento. E agora eu começo a me preocupar que talvez tenha problema até demais em muitas coisas para mim que eu nunca nem pensei. Porque minha vida, apesar de estar tentando ser vivida corretamente, eu não estou buscando o propósito de Deus para impactar a vida de outras pessoas. O propósito nosso no trabalho, na universidade, na escola, não é chegar lá e falar a respeito simplesmente de Jesus. É que as pessoas entendam quem Jesus é através da nossa vida. Isso não acontece naturalmente. Então não vale aquela frase que às vezes a gente fala só para vergonha de falar. A gente diz, pregue o evangelho, se preciso, com palavras. Provavelmente vai ser preciso palavras, né, meu amigo? Alguma hora, alguma coisa vai ter que sair. Mas, às vezes a gente fala isso achando que a nossa vida vai pregar Jesus naturalmente e não vai. Por quê? Estamos em processo de restauração. Então, quando eu vou para o trabalho, eu tenho que ir, Senhor Deus, quem o Senhor vai colocar hoje aqui? Quem é que vai tentar tirar o meu juízo hoje aqui? Quem é que vai falar aquela coisa que eu vou querer responder com tudo para eu me lembrar de responder em paz, para que a tua paz esteja comigo? Quem é que vai estar chorando por um problema hoje e que eu vou ter que perguntar, o que foi que aconteceu? Você quer comentar alguma coisa? Quer compartilhar alguma coisa? Porque se eu não for intencionalmente desse jeito, o meu coração já está produzindo um caminho contrário. É natural. Porque para mim nada tem problema. Mas por causa do meu coração tudo tem problema. E o discernimento vai vir do meu relacionamento com Cristo, em propósito para honrar a vida dos outros. Eu estava nesse congresso em Fortaleza, e numa das plenárias lá, numa mesa de discussão, tinham dois cabeções assim, um cara doutor em filosofia, um outro que tem um mestrado no exterior, em teologia, e eu assim, que honra estar aqui do lado de gente que até me influenciou há mais de 10 anos atrás, passando coisa para mim. E eu lá sentado, eu me lembro que uma pergunta de alguém lá sobre evangelho e cultura foi, no texto que Paulo fala, se não me engano, em Coríntios, capítulo 9 ou 11, a respeito de, eu me fiz para com todos. Até onde vai me fiz de tudo? Que tudo é esse que a gente pode fazer para evangelizar, para alcançar outras pessoas? Eu estava brincando lá que no grego, tudo lá significa tudo mesmo, não tem outra palavra não. É tudo. O que a gente pode para serem alcançados pelo amor de Deus? Tudo. Imagine qualquer coisa. Tudo pode ser feito. Problema. Isso é usado para dizer o seguinte: o que é que eu posso fazer para satisfazer os meus desejos? Não é essa a intenção de Paulo lá. O que eu fiz tudo não foi para mim mesmo, nem para satisfazer aquilo que eu quero fazer naquele momento. Sair para onde eu quero sair naquele momento. Foi para encontrar no outro a redenção de Cristo. É uma vida de vamos dizer assim, se reduzir para que outra pessoa encontre com o Pai, que hoje você chama de Pai. Mas a gente acaba querendo criar de novo essas listas. Quando ele diz, fiz-me de tudo para com todos, é o outro. A gente não faz de tudo para si mesmo. Quando você começar a pensar dessa forma, você vai ver que você vai deixar de fazer um bocado de coisa na sua vida e você vai começar a fazer várias outras. Começar a viver para Cristo. Fiz-me de tudo para com todos. É impressionante quando a gente vai pensar sobre o agradar a Deus. O que eu posso fazer para agradar a Deus? E quando a gente pensa na nossa vida e vê tantas que agradam a Deus, estava conversando com um grande amigo meu e ouvindo ele falar também como na Bíblia as pessoas que foram escolhidas
eram cheias de problema. Mas não era pouco, não. Moisés estava no deserto, fugido, porque tinha matado na mão alguém. Ele viu uma briga, alguém maltratando o povo escravo, judeu, e ele foi lá para tentar apartar e matou. E ele fugiu por isso. Uma sede de justiça grande, que chegou a fazer uma besteira dessa. Aí chega Deus no deserto e diz: Moisés, eu quero escolher você para libertar aquele povo. Moisés era o cara correto? Não. Se a gente fosse botar na nossa lista ali, talvez ele não tivesse como cara correto ali, não. Mas o coração dele estava próximo daquilo que Deus desejava para o seu povo. Ele tinha uma sede de justiça. Quem é que eu vou escolher para libertar? Tem o coração preso nisso. Então nosso coração, ele acaba sendo atraído para as vontades de Deus quando a gente busca Ele, agradar Ele de todo o coração. Se a gente ficar esbarrando no que se deve fazer ou no que não deve fazer, a gente começa a pensar: poxa, o que é que agrada a Deus? Ler a Bíblia, orar. A gente faz isso, aproxima a gente de Deus demais. Mas como ter um coração que agrada a Deus? É ter um coração perto dele. Pega Pedro. E aí o pastor Alberto estava falando aqui, eu não sei se foi aqui, nessa semana aí desses funerais aí, em algum momento eu me lembro que ele estava falando isso. Pedro, na hora lá do Zé preso, Pedro vai e lança a faca lá para tentar desvencilhar e acaba decepando a orelha de um soldado. E aí eu nunca tinha parado para pensar a vontade que Pedro tinha ido para cima, porque cortou a orelha, né? Aí ele disse: poxa, aquele lutador de boxe também fez isso com o outro lá, tal. Mas para arrancar foi a cabeça dele. Ele errou e acertou a orelha. Imagine a vontade desse cara. E aí o que é que Jesus faz logo em seguida? Pega esse cara e diz: olha, quem vai pregar no ímpeto da palavra aqui a justiça sobre os homens, e quem foi Jesus Cristo lá em Pedro, é você, Pedro. Coração próximo. Você pega Davi, um coração sempre arrependido, e aí Deus usa Davi. E eu fiquei pensando: rapaz, realmente, às vezes a gente fica pensando que Deus quer gente bem comportada, e para Deus gente bem comportada, quando Ele quer gente obediente. E para ser obediente tem que se perguntar a Deus o tempo todo. Não é como se Ele deixasse assim as coisas aí: e menino, cuida da casa aí, tá? Não, Ele está em constante relacionamento conosco. Quando a gente não uma coisa, achando que a gente já sabe o que Deus quer, vai dar errado. Porque a gente precisa desse relacionamento diário. E eu pensando: poxa, até que Ele venha, Ele entregou uma lista para a gente viver aqui? Ou a gente precisa ficar perguntando para Ele o tempo todo: Senhor Deus, o que é que o Senhor quer dar? O Senhor quer usar a minha vida hoje no trabalho? Como é que eu posso ter o coração mais próximo do Teu, Senhor Deus, para que o Senhor possa me usar? E não que eu fique bem comportadinho simplesmente para Deus. Como meu coração pode ser compassivo como o Teu? Como a compaixão que o Senhor, eu posso ter também, Senhor Jesus? Me dá esse coração. Me dá esse coração para que eu possa ser usado por Ti, Pai. Como agradar a Deus? E aí eu penso, de novo, no próprio sacrifício de Cristo. Porque Deus ficou plenamente satisfeito. Não tem nada que eu e você façamos que possa agradar plenamente a Deus. Nada. A única coisa foi a morte de Cristo Jesus. A morte de Cristo Jesus satisfez a Deus. E a nossa adoração é por causa. A forma da gente agradar a Deus é a gente enxergar cada vez mais a profundidade desse sacrifício e como isso nivela a gente num nível de humildade. Não tem ninguém maior que ninguém. Está todo mundo sendo restaurado. E tem gente que está perdida. E se a oração não estiver com as pessoas que estão perdidas, perdidos somos nós. Que Jesus disse: eu não vim para os fortes, eu vim para quem está fraco.
Se você bate no peito e diz que está forte diante de Deus, Jesus vai passar direto assim, dizer, tá bom, fica aí, deixa eu ver quem é que está precisando. E eu só consigo fazer isso enxergando como agradar a Deus. Jesus. Porque quando uma pessoa, imagine que uma pessoa fizesse tudo o que Deus quer, tudo o que Deus quer, eu chegasse lá, tudo o que Deus quer eu fiz. Como Deus poderia me abençoar por causa da minha vida perfeita? Eu sou o total oposto disso. E quem foi isso? Por mim, foi Jesus. Então aquele cara que teve a vida perfeita e iria receber todas as bênçãos de Deus, recebeu a condenação que eu e você merecíamos. E agora? Como agradar a Deus? O sacrifício diz a mesma coisa. Aquela bênção que ele ia receber, de estar na presença de Deus, de ouvir a Deus, de se relacionar com Deus, pairou sobre mim e sobre você, por causa dele. A bênção da presença de Deus paira sobre a minha e a sua vida, até que ele venha nos levar a esperança de que teve um que agradou a Deus, e que agora eu e você podemos viver nessa presença, sem ficar pensando, o que é que eu devo fazer para agradar a Deus? Não, eu já sei quem fez, agora eu quero o meu relacionamento perfeito com Cristo. Eu não quero deixar de estar do lado dele, sair de perto dele em momento nenhum. Então quando eu for fazer alguma coisa, eu não vou procurar respostas prontas em nome de Jesus. Eu vou buscar na palavra de Deus, eu vou buscar através da oração, o que é que Ele quer falar comigo, de que forma eu posso ser usado para transformar a vida de outras pessoas. Deus quer transformar o nosso coração egoísta, entendendo que o único motivo de agradar a Deus totalmente foi alcançado lá na cruz. E a bênção disso cai sobre mim, sobre você. Até que Ele venha, eu vou levar essa esperança de que ao mesmo tempo a gente é livre, a gente sabe das nossas perdições, do nosso coração enganoso, de como a gente não pode olhar para ninguém, olha como aquele cara ali está, e o meu coração que é enganoso pra caramba. Se a gente falasse muito mais do quanto nosso coração era enganoso, a gente talvez alcançasse muito mais gente, mais do que a gente pregasse para a pessoa o que ela devia fazer. Vocês, rapaz, essa semana foi difícil para mim, cara. Andar com Deus foi difícil para mim. Eu me distraio muito facilmente. Talvez as pessoas dissessem, nossa, eu também sou assim. Como é que a gente pode crescer junto? A gente leva a esperança, mas não uma esperança que vai vir só quando Ele voltar. Até que Ele venha, agora, eu e você podemos levar essa esperança. Para isso, eu preciso buscar ter um coração igual ao de Deus. Eu preciso igual. É muito distante. Para que eu possa alcançar outras pessoas. Para que eu possa ter um coração que pense menos em mim e mais no outro. Pense menos em resolver os meus problemas e mais em abençoar as vidas das pessoas. Eu e você, eu tenho certeza, a gente está cheio de problema para resolver essa semana. Se não está, vai chegar uma notícia, normalmente. Não tem como. Mas meu coração foi dotado da capacidade de abençoar vidas. E as pessoas precisam de Cristo para entender que elas são completas através de alguém que já agradou a Ele e que hoje essas bênçãos recaem sobre mim e sobre você. Amém? Que Deus possa nos abençoar nessa semana, que até que Ele venha eu possa viver nessa esperança de que eu já fui liberto. Eu já fui liberto. E hoje, não é que a minha vida agrada a Deus, mas Jesus, Ele se agrada de mim. Isso me torna mais humilde, isso me torna mais compassivo, isso me torna mais longânimo, isso me torna mais paciente, isso me torna mais respeitador. E dessa forma eu posso levar a esperança para as pessoas. Senhor Jesus, eu te agradeço pela tua palavra, te agradeço porque a gente sabe, Deus, caminhar na tua presença, Senhor Jesus, mas a dádiva da vida do teu filho permite que a gente caminhe buscando ter um coração mais próximo de ti, Senhor Deus. Nos faz se ajoelhar em humildade, Senhor Deus, e buscar ter um coração igual ao teu, Pai. Jesus, nos faz levar essa esperança de que já nós fomos alcançados pelo teu amor, Senhor Jesus. A gente não foi alcançado
para dizer simplesmente as coisas que se deve fazer, Pai. A gente foi alcançado pelo Teu amor e é Ele que a gente quer transmitir, Senhor Deus. O Evangelho, ele é justiça e misericórdia. Ao mesmo tempo que a gente prega o amor, Senhor Deus, a gente sabe que a gente precisa ser transformado por Ele, Senhor Jesus, porque a gente está tão distante. O Evangelho nos confronta, ele nos ofende, Senhor Deus, porque a gente sabe que a gente tem andado por caminhos errados, Pai. Esperança, e nos leva a pregar essa esperança, porque a vitória foi conquistada na cruz. Nos ajuda, Senhor Deus, a lembrar disso durante a semana, em nome de Jesus, amém.